Olá pessoal, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de sentimento também, a gente está falando de alma, a gente está falando de ser humano. E quando a gente fala de emoção, então se confunde com sentimento. E emoção e sentimento não é a mesma coisa. Sentimento, por exemplo, é o que você está sentindo agora. Talvez canseira, talvez um pouco de tristeza, talvez você não esteja sentindo nada, esteja se sentindo bem, talvez você esteja se sentindo alegre, porque alguma coisa de boa aconteceu e que bom. Mas isso é o sentimento. Sentimento é aquilo que entra através dos nossos sentidos, que nos afetam, que nos fazem sentir. Né? Aquilo que entra pelo sentido produz sentimento. Então, o que entra pelo sentido? Entra pela visão, olfato, gosto e tato. Então, isso faz a gente sentir e experimentar o mundo. Né? Isso é o sentimento. E a emoção? A emoção já é uma descarga de informação que invade a nossa mente. Então, por exemplo, você está andando numa rua e de repente você vê um cachorro latindo para você. Até aí normal, talvez você sinta um pouco de medo. Nossa, um cachorro latindo. Mas daqui a pouco você vê que o portão está aberto e o cachorro está solto. Então isso deixa de ser um sentimento para ser uma emoção, porque na hora que você perceber que o portão está aberto e o cachorro está vindo, você vai sofrer uma descarga de adrenalina. E essa descarga de adrenalina, ela não vai provocar um sentimento, vai provocar uma emoção e um pânico. Então, e você vai então sair correndo, você não vai nem pensar. Depois que você estiver longe do cachorro, é que você vai parar para pensar o que aconteceu. A emoção, então, é isso. Emoção é essa descarga que te invade e arrebata a tua cabeça, a tua mente, e você não consegue nem pensar. E quando a gente fala de controle das emoções, é algo assim que é complicado falar, porque praticamente ninguém tem controle das emoções. Quando a emoção ela vem com o poder de te arrebatar, de te arrancar da realidade. E muitas vezes você sente emoção, por exemplo, dentro de uma igreja, quando você está ouvindo uma mensagem, o pastor fala alguma palavra, alguma coisa, alguma ilustração que ele dá, e aquela ilustração entra direto na tua mente, no teu emocional, e aquilo te arranca da realidade, e de repente você começa a chorar copiosamente. Então ali você foi sequestrado pela tua emoção. Ali nesse momento você está vivendo, você está sofrendo um ataque da emoção, você está sofrendo ali um sequestro da emoção. Teu emocional, ele veio à tona com de um momento muito intenso, muito forte. Então a emoção, ela é essa situação, esse momento intenso e forte que vem e te arranca da realidade. Né? E então, não confunda a emoção, que é esse momento da descarga, né, da adrenalina, da descarga emocional, esse momento agudo, você está com sua vida tranquila, recebe uma notícia ruim. Nesse momento que você recebe uma notícia ruim, tem uma descarga emocional que você... Nossa, meu Deus! Aí você pira nessa piração. Isso é uma descarga, isso é uma emoção, isso é uma descarga da emoção. Então, e o sentimento não. O sentimento é aquilo que você sente no dia a dia, aquilo que de repente você tem um certo controle. Então, ter controle da emoção é algo complicado. Nessa lição que eu vou deixar hoje aqui, você vai conseguir ter o controle da emoção? Não, eu diria que ninguém tem controle da emoção. Mas através do entendimento, através do conhecimento, você consegue fazer uma melhor administração da emoção. Eu vou repetir. Através do conhecimento, você consegue administrar melhor a emoção. Você não vai se ver livre dela, mas você vai poder administrar melhor ela a partir dessas 4 aulas que eu vou começar a trazer para você hoje aqui, que vai te ajudar, porque me ajudou muito. E eu queria fazer uma menção aqui, uma citação, que é da pastora Roseni Velmerink, lá da Igreja Batista, que o que eu vou explicar para vocês aqui, eu ouvi dela e fiquei maravilhado com o que eu ouvi dela, e eu levei para minha vida e faço questão de trazer isso para vocês hoje aqui. Então a primeira grande lição para você ter um melhor controle das suas emoções, uma melhor gestão das suas emoções, é você saber quem você é você saber qual é a sua identidade, quem você é exatamente. A nossa sociedade, ela é muito competente para dar identidade para as pessoas. Então você imagina que se você não fizer nada na sua vida, se você ficar quietinho no seu canto, mesmo assim a sociedade vai te dar uma identidade. Se você ficar trancado no seu quarto, a sociedade, a sua família vai te dar uma identidade. Quem é você? Você é o cara trancado no quarto. Você é o depressivo do quarto. É assim que eles vão te chamar. Se você for aquele cara que de repente você pega a sua moto e faz barulho com a sua moto na rua, você vai ser conhecido como o chato da moto. A sociedade vai te dar uma identidade. Talvez você tenha como identidade
sabe aquele cara que tem aquele carrão na rua, que, né? Então quem que é aquele cara lá da rua? Ninguém sabe o nome dele, onde que ele faz da vida, como ele trabalha, ninguém sabe nada, só sabe de uma coisa, ele é o cara da Land Rover. Então se bater o carro dele, se quebrar o carro dele, ele perde a identidade, porque a pessoa passa a acreditar no que na identidade que a sociedade deu para ela. E a pessoa passa então a viver aquele papel que a sociedade deu para ela, como o cara da Land Rover, o cara da moto. Então ele faz questão de pegar a moto e ficar dando pipoco, ficar dando estouro, porque ele se vê como a identidade da pessoa que faz aquilo. Ele é aquele cara que cumpre aquela função social de encher o saco de todo mundo e fazer pipoco na moto. A sociedade também dá a identidade das pessoas através das profissões. Então imagina o seguinte, o camarada se forma engenheiro, então a sociedade vai entender esse ser humano através da identidade da profissão dele. Então ele é engenheiro, então a gente espera que ele faça coisas de engenheiro, se vista como engenheiro, se comporte como engenheiro, enfim, tenha um padrão de vida de um engenheiro, né? Se ele é farmacêutico, se ele é médico, a gente já espera aquilo que ele se comporte de um jeito de farmacêutico ou médico, até na sua forma de se vestir. E muitas vezes a pessoa também incorpora isso para dentro de si e passa a viver uma vida que somente um médico viveria, uma vida que somente um farmacêutico viveria. Então a sociedade, a identidade dele acaba sendo aquilo que ele acredita que ele é, né? Então, e aí não abre mão disso. E talvez ainda tenha o tipo de gente que tem a identidade que ela é colocada na pessoa por causa da cruz que ela carrega, por causa da doença dele, né? Então é o caso, por exemplo, do aleijadinho da Rua de Baixo, é o caso do muleta, é o caso do cego de Jericó, né? Quem não lembra do cego de Jericó? Lucas 18:35, a Bíblia fala de um homem chamado do homem chamado Bartimeu, mas que era conhecido como cego de Jericó. O aleijado à entrada do templo de Formosa, Atos 3, entendeu? Então qual é o nome dele? Não sei, sei que é o aleijado que fica na entrada do templo. Então a identidade das pessoas é dada de acordo com a luta que ela tem, com a doença que ela tem, de acordo com o que a família fala a respeito dela. E por que eu estou falando de identidade? Estou falando de identidade para poder chegar na boa administração da sua emoção. Primeira coisa que você deve saber, deve estar muito claro para você, é quem é você. Então, se você acredita na identidade que a sociedade dá para você, você pode estar trazendo um problema para sua vida. Se você acredita que você é, por exemplo, o que a sua família te chama, a sua família talvez te chame de o picareta, ou te chame de o vagabundo, aquele cara não faz nada, e aí muitas vezes a pessoa acaba incorporando isso, realmente eu não faço nada, tudo que eu ponho a mão dá errado, nossa, eu realmente sou o cara errado, no lugar errado, na família errada, e pra mim dá tudo errado, e a família chama ele de o cara errado, isso é um caso perdido, e muitas vezes a pessoa acaba pegando essa identidade, trazendo pra ela e vivendo isso, já que eu sou um cara perdido, eu vou botar tudo a perder mesmo, e tudo mais. Então a sociedade, ela é competente para dar identidade. As pessoas olham para mim e falam, é xaropinho, é manipulador de boneco e não sei o que, entendeu? Então a gente tem que procurar dividir muito bem as coisas. Vocês podem até me chamar do que vocês quiserem, mas eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. E nesse ponto, então, a grande lição é: você não é o que a sociedade diz que você é, você não é aquilo que a sua família diz que você é, e você não é aquilo que você acredita que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, porque esse curso de gestão das emoções é um curso de gestão à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala no livro de Lucas, capítulo 3, verso 22, quando Jesus vai começar o seu ministério, ele vai ser batizado por João Batista. Então ele é batizado por João Batista. Quando ele levanta das águas, o céu se abre e desce uma pomba, e o próprio Deus deixa claro a identidade daquele que é o filho dele. E Deus diz assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então a identidade de Jesus, ela não vem da sociedade, ela não vem dele mesmo, ela vem do céu. É o céu que dá identidade para Jesus. Ora, se Jesus é nosso irmão, uma vez que chegaram para Jesus no livro de Mateus, verso 6, capítulo 6, verso 9, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, se você está falando para a gente se relacionar com Deus, quando a gente for se relacionar com Deus, como é que a gente chama Ele? Como é que a gente fala com Deus? Como é que a gente se refere a Ele? Quem somos nós? A gente parte de que ponto
para falar com Deus, para se relacionar com Deus. E Jesus diz assim, olha, quando vocês forem falar com Deus, quando vocês quiserem um contato com Ele, quando vocês forem se relacionar com Ele, eu quero que vocês chamem Ele assim, ó, diga assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Jesus, ele coloca na sua boca, na minha boca, então, que ele coloca o conhecimento e a informação de que a nossa relação com Deus tem que começar se referindo a Deus e chamando Ele como Pai. Ele não é assim alguém que se coloca de uma forma extremamente distante, de uma forma divina, de uma forma, quando eu falo divina, de uma forma inalcançável, de uma divindade comum que está lá num lugar inalcançável. Não, ele pede para você chamar Deus de Pai, porque para Jesus, esse Deus que nós servimos, ele está próximo, ele é aquele que abraça, ele é aquele que acolhe, ele é aquele que te tem como filho, ele é aquele que diz para Jesus, esse é meu filho, e ele é aquele que pede que seja chamado de pai. Se ele pede que seja chamado de pai, é porque ele quer que você entenda que ele é seu pai. E se ele então quer que você entenda que ele é seu pai, quer que fique claro na sua mente o que você é. Então você não é o que a sociedade diz que você é, você não é o que sua família diz que você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho de Deus. Então você não é o vagabundo que fica trancado no quarto, nem o cego de Jericó, nem o doente, nem o canceroso, nem nada disso. Você é filho de Deus. Eu vou repetir, a sua identidade, a identidade de quem serve a Deus, a identidade de filho, portanto você é filho de Deus. Primeira lição para ter uma boa gestão, uma boa administração das emoções, é saber que você não é o que a sociedade diz que você é filho de Deus. E é importante também você saber que a emoção, quando ela sequestra a nossa mente, a nossa alma, a emoção ela é disparada. Quando ela é disparada, ela vai até um pico, depois ela começa a descer. Isso mostra o quê? Que nós não somos a emoção, nós vivemos a emoção, e quando nós estamos na emoção, nós estamos no momento agudo da nossa vida. Então quando dá esse pico de emoção, o que você deve fazer é parar, respirar fundo e pensar, eu estou num pico emocional, deixa a coisa acalmar, esfriar, porque eu não sou isso que as pessoas estão dizendo, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. E uma coisa muito importante para você ver a importância da sua identidade, é que quando Satanás ele vai tentar Jesus na tentação que Jesus sofre no deserto, Satanás ele chega para Jesus e a primeira coisa que ele coloca em xeque na vida de Jesus é a identidade de Jesus. Então ele chega para Jesus e diz assim, se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome e Satanás chega em cima da identidade. Quem é você? Quem é você? Se tu és filho de Deus, por que você está passando fome? Como pode isso, um filho de Deus passar fome? Transforma essas pedras em pães. Satanás, ele veio na tentação não da fome. Dá a impressão que ele está falando da fome, mas ele está falando da identidade de Jesus. Ele está falando da sua identidade. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filha de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Por que as coisas não estão dando certo? Se você é filha de Deus, por que você não casou ainda? Se você é filha de Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que você não tem aumento? Por que o seu emprego não deu certo? Por que não sei o quê? O diabo ele vem para questionar a sua filiação, a sua paternidade, a sua família espiritual, que é a família de Deus. Então ele vem e diz assim, se você é filho de Deus passando fome, é o que ele diz para Jesus. Transforma essas pedras em pães. Que absurdo, se você é filho, então você não pode estar passando por isso. E a resposta de Jesus é, eu sou filho, sim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de solução, de vitória, de conquista vive o homem, mas nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, vivemos pela fé, temos a certeza que Deus está no controle, e assim como Deus deu vitória para Jesus durante a tentação no deserto, Deus vai dar vitória para você também, querido. É só a gente permanecer no entendimento de que Ele está no controle de todas as coisas, o nosso Redentor vive, e nós somos filhos de Deus, e nem só de pão, e nem só de marido, e nem só de solução, e nem só de empresa, e nem só de emprego vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é muito importante que a sua identidade esteja firmada, porque talvez você ouça por aí que se você é filho de Deus, você não pode passar luta nenhuma, sua vida tem que ser só vitória, e isso não é verdade. O próprio Jesus passou por esses momentos agudos, onde ele
teve a identidade dele muito alicerçada, falando, não interessa se a sua pergunta não vai me atingir, porque a sua pergunta não vai abalar a minha identidade. Eu sei quem eu sou filho de Deus, e eu não vivo só de pão, eu também vivo da palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra é a palavra que está chegando para você nessa noite, nessa primeira aula. Deixa essa palavra entrar no seu coração, e deixa de ser, a partir de hoje, não se abale mais com os ataques do inimigo, no sentido de abalar tua fé, abalar tua identidade. Quem é você? Quem é você? Você não é a pessoa que a sociedade diz que você não é o cara da rádio, você não é a cara da empresa, do ponto de vista, não é um motorista de Uber, você não é isso, você é filho de Deus, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, eu conto com vocês, espero vocês até a semana que vem na segunda aula. Deus abençoe.